Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Chá comigo! Um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 10 de setembro de 2012. Começando pelo destaque do Flamengo, com Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diedro. O Flamengo perde mais uma e vê zona de rebaixamento se aproximando. Destaques do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Fala, Diedro. Seleção brasileira vence a África do Sul e se prepara para enfrentar a China nesta segunda-feira. Confira os resultados da 23ª rodada do Brasileirão e a prévia da 24ª. Agora o destaque do Fluminense novamente com Ulisses Valentim. Fluminense vence Inter e arbitragem polêmica e segue líder do Campeonato Brasileiro. Destaques dos Jogos Paralímpicos de Londres com Felipe Bruno. Brasil conquista desempenho inédito nas Paralimpíadas e Rio de Janeiro recebe todos os olhares por ser a próxima sede. Destaque do automobilismo novamente com Felipe Bruno. Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio da Itália. Em bom final de semana, Felipe Massa alcança a 4ª colocação. Vamos ao destaque do Botafogo com Roberta Pires. Um olá para você, Roberta. Fala, Diedro. O Botafogo passa sufoco, mas vence o Náutico no Engenhão e já pensa no G4. Beleza, destaque do futebol internacional com Felipe Bruno. Confira os principais resultados das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Para fechar o giro de destaques, o Vasco. Roberta Pires novamente. Crise na colina. Cristóvão Borges não é mais técnico do Vasco da Gama. Isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube de hoje, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. E o programa de hoje está quentíssimo, então não saia daí. Vamos dando prosseguimento com o Gol Rádio Clube, com as notícias do Flamengo. Flamengo. As últimas do Clube da Gávea com Ulisses Valentim. Um fato que já vem se tornando rotina na vida do torcedor rubro-negro nesse Campeonato Brasileiro é ver o Flamengo perder as suas partidas. E nessa rodada não foi diferente. Com mais uma atuação pífia da equipe, o Flamengo foi facilmente derrotado pelo Coritiba, por 3-0 no estádio Couto Pereira, com gol de Rafinha, Lincoln e Everton Ribeiro. Com o resultado, o time da Gávea está somando nos 27 pontos e está a apenas 4 pontos da zona do rebaixamento. E acumulou sua terceira derrota consecutiva. As outras foram para Internacional e Ponte Preta. O técnico Dorival Júnior tratou de apagar os boatos que surgiram após o jogo na capital paranaense. Segundo informações, o treinador no intervalo do jogo teria chamado os jogadores de beiladeiros e sem sangue. O comandante rubro-negro se irritou com esse boato e disse que os jornalistas não o conheciam e não tinham direito de falar isso dele. Um fato que agita os bastidores da Gávea nesta segunda-feira é a possível contratação do meio-campo Paulo Henrique Ganso, que disse que não renovaria seu contrato com o Santos. Para tentar o jogador, o Flamengo usaria um fundo de investidores e colocaria na negociação os direitos do jogador Adrian, promessa das divisões de base que jogou nas seleções brasileiras Sub-17 e Sub-20. O próximo compromisso do Flamengo será contra o Santos na quarta-feira às 22 horas na Vila Belmiro. Pois é, mais uma vez, crise no Flamengo. A equipe perdeu por 3-0 para o time do Coritiba, e o Coritiba, que mesmo vencendo por 3-0 não jogou bem. E a equipe do Flamengo, para tentar apagar o fogo, tá tentando trazer o Paulo Henrique Ganso mais uma vez, né? Bem, eu acho que é totalmente inviável a negociação, até porque o Flamengo não tem dinheiro para isso. Apostar no Adrian, apostar nos direitos econômicos do Adrian, eu acho que é... Tá cedo ainda pra isso, que ele não se valorizou tanto pra valer tanto assim, pra ser um poder de troca. Não é nem que esteja cedo, é que... Acho que não vale a pena. Acho que é uma negociação totalmente inviável agora pro Flamengo. E em relação ao jogo, a zaga do Flamengo é a coisa mais horrorosa que eu já vi nos últimos tempos. É verdade. O Wellington ainda colocou o Frautes na fogueira, né, também, né?
Pô, mas o corte que o Frost tomou do Lincoln no primeiro gol não se toma. Ele passou que nem um bonde também, né? Pois é, mas aquela jogada ali é jogada clássica do zagueiro que não tem experiência nenhuma, né? O atacante tá vindo com a bola e o cara vem correndo pra fechar o canto. Aí tomou aquele corte de Play 1, é. Sabe? Aquele corte que você aperta o quadrado e o X, que vai, pum, passa que nem um trem lotado. Exatamente, mas você ia falar, Roberta? Não, eu ia falar que o Felipe disse aqui que foi a pior coisa que ele já viu. Será que ele viu o jogo do Vasco esse final de semana? Não vi não, mas... Agora eu tô entendendo. Não, pra então. não ser injusto, não é a pior zaga do Flamengo que eu já vi. Eu já vi Irineu e Moisés. Não, teve pior. Nossa. Fernando e Júnior Baiano. Pois é, mas o Júnior Baiano ainda segurava a onda com o Júnior Fernando. Baiano Não, era segurava. aquele tempo que o Júnior Baiano fazia gol contra, lembra? Mas lembro, ele fez um golaço contra o Júlio César. Não, foi contra o Diego. Contra o Diego naquele jogo do São Paulo, né? Diego mão de pau, aquele parece até o Horácio. Mãozinha de Horácio. Aquele gol de cobertura foi em cima do Diego? Foi do Diego. Acho que foi em cima do Diego, foi. Porque ele fez um gol de cobertura e logo depois, no mesmo campeonato, ele fez um de peito. Contra o Vasco, São Contra o Januário. Agora a situação é a seguinte, né? O Flamengo joga com o Santos na Vila Belmiro na quarta-feira. Que vai ser um jogo excelente, porque o Santos tá jogando muita bola também, né? Sim, e tem que pensar o seguinte. Vamos ver se o Neymar vai estar disponível pro jogo. Porque se o Neymar estiver disponível pro jogo com essa zaga do Flamengo, tá de sacanagem, né? Se ele tiver a fim de jogar, né? Pois é, mas o ano passado ninguém esperava também nada do Flamengo e foi aquela partida épica dos 5x4. Não, mas não é que ninguém esperava. Naquela época tinha o Thiago Neves, tinha o Ronaldinho jogando bem. Até o David botou 2 gols, meteu 2 gols, não foi? Ainda tinha o Angelim na zaga. Meu Deus, que Mas saudade mesmo do Angelim. assim, vinha contra o Santos campeão da América. E aí o pessoal fala, o Santos vai pegar, vai atropelar, vai passar por cima com bonde, com caminhão. Atropelou nos 30 minutos do começo, né? Mas depois aquele jogo se transformou num dos melhores jogos que eu já vi na minha vida. Exatamente. Mas o que aconteceu é o seguinte, o problema do Flamengo hoje, principal, é a zaga. Então, se o Neymar tiver liberdade na liga jogando com contra o Wellington, não sei se o Gonzalez já volta pro jogo de quarta-feira. Volta. Se ele voltar, mesmo assim, vai ser um show do Neymar. Mas o Cáceres volta também, né? Mas você acha que vai adiantar alguma coisa? Esse é o problema. O Cáceres realmente melhorou o sistema defensivo do Flamengo. Mas eu não sei, eu acho que tem que trazer um zagueiro. Acho que urgente. Melhor do que trazer um camisa 10 agora, trazer um zagueiro. Pois é, mas quais são as opções que tem no mercado? A melhor opção foi pro São Paulo, que era o Rafael Tolói. Exatamente. Não tem mais, então. E o Rafael Tolói ficou muito tempo no Goiás, hein? Ficou muito tempo porque a multa rescisória dele era muito grande. O Goiás e não liberava ele. É um excelente zagueiro, foi zagueiro de seleção olímpica, né? Sim, tá jogando bem no São Paulo. Tá certo. Vamos então dando prosseguimento ao Gol Rádio Clube e vamos agora às notícias do futebol do futebol nacional, na verdade. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações da Redonda pelo Brasil com Felipe Bruno. Bem, Diego, na abertura do feriadão, os comandados de Mano Menezes voltaram a solo nacional para enfrentar a África do Sul no Morumbi. E o público de 52 mil pessoas passou a maior parte do tempo vaiando os jogadores, sendo um dos principais alvos Neymar. E se não fosse o gol de Hulk aos 29 minutos do segundo tempo, a pressão em cima dos jogadores poderia ter sido até pior. Para rebater as críticas, o treinador Mano Menezes pediu a maior compreensão dos torcedores de Recife no jogo dessa segunda-feira às 10 da noite pelo horário de Brasília contra a seleção da China no estádio Arruda. A única mudança do treinador é a escalação de Hulk no lugar de Leandro Damião. E nesse final de semana aconteceu a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Confira os resultados. No sábado, Coritiba 3, Flamengo 0, Ponte Preta 2, Figueirense 2, Corinthians 3, Grêmio 1. No domingo, Internacional 0, Fluminense 1, Botafogo 3, Náutico 1, Santos 0, São Paulo 0, Atlético Mineiro 3, Palmeiras 0, Sport 2, Cruzeiro 1, Vasco 0, Bahia 4, Atlético Goianiense 1, Portuguesa 1. Na liderança do campeonato está o Fluminense com 50 pontos, em segundo Atlético Mineiro com 48, em terceiro Grêmio com 43 pontos e em quarto Vasco com 38. Na zona da degola estão o Sport, o Palmeiras, o Figueirense e o Atlético Goianiense. E no meio dessa semana terá o início a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos todos pelo horário de Brasília. Quarta às 7h30 da noite no Pacaembu tem Corinthians e Ponte Preta, no Canindé tem Portuguesa e Fluminense, no Orlando Scarpelli tem Figueirense e Cruzeiro. Às 8h30 na Ilha do Retiro tem Sport Bahia, no Serra Dourada tem Atlético Goianiense e Coritiba. Às 10 da noite São Januário, Vasco e Palmeiras, na Vila Belmiro, Santos e Flamengo, no Estádio Independência, Atlético Mineiro e São Paulo. Quinta, 9 da noite no Engenhão, Botafogo Internacional e no Olímpico Grêmio e Náutico.
Tá certo, essas daí foram as notícias do futebol nacional, a rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que tá pegando fogo, hein? Realmente, né? O Fluminense agora líder do campeonato, o Atlético não tinha, acho que, resultados bons há 4 rodadas, né? Sim, há 4 jogos sem vencer. Conseguiu dar de 3-0 em cima do Palmeiras. O que também não é mérito nenhum, né? Pra falar a verdade. O que eu acho mais engraçado é que, tipo assim, por mais que o Vasco tenha caído de rendimento nessas últimas rodadas, ele ainda tá no G4. Sim, verdade. Mas é porque a diferença era muito grande, era uma diferença de 7 pontos, agora caiu pra 2. Sim, O Botafogo tá chegando. e se eu não me engano, o quinto colocado do campeonato do São Paulo, né? Sim, talvez que teria a chance de ultrapassar o Vasco, se eu não me engano. Mas esse time de São Paulo, você não dá pra confiar nesse time de São Paulo, ele é muito irregular, sabe? Ele pode fazer uma partida excelente e perder pro Figueirense, sabe? Mas qualquer time da Série A pode fazer uma partida excelente e perder. Tá sendo assim com o Atlético, com o Vasco. O mais confiável é o Fluminense. O problema, fora Fluminense e Grêmio, é que todos os times estão assim. Até o Atlético Mineiro, que tá brigando pela liderança, vem muito mal agora nesse retorno. O Vasco vem muito mal no retorno. O Botafogo subiu. O São Paulo tá ali meio barro, meio tijolo. Quer dizer, não tem nenhum time que tenha uma sequência, uma constância pra você dizer, não, esse time vai chegar pra brigar lá em cima. Tanto que o melhor do retorno é o Bahia, né? Exatamente, o 4 Bahia que vem lá de baixo. Mal querendo comparar aqui nos jogos, é o seguinte, né? O Fluminense vai enfrentar a Portuguesa no Canindé. No Canindé o jogo é difícil. Sim. Mas time que quer ser campeão tem que ganhar fora de casa, principalmente da Portuguesa. E o Fluminense tá crescendo, tá em ascendência e pode Daí confirmar o primeiro. Enquanto o Atlético Mineiro pega o São Paulo. Jogo mais difícil no Independência, mas bem mais. o São Paulo é irregular, como Mas disse eu acho que o Ulisses. Independência vai estar mais uma vez lotado, né? O Atlético tem sido um fator de diferença também, né? Muito provavelmente. Sim, na verdade o que acontece com o Fluminense vem a Portuguesa aí, pô, com todo respeito a Nossos amigos Portuguesa e tal. portugueses que fazem Mas, um pô, bolinho de bacalhau muito bom, olhou do mas olhou não do dá, outro né? lado, é a Portuguesa, amigo. Eu sou líder do campeonato. Eu tenho que passar por cima. Mas qualquer time tem que passar por cima da Portuguesa. Desculpa, mas vou falar a verdade. Cara, mas a Portuguesa tá com rendimento muito bom no campeonato, né? Tá. Nas últimas 2 rodadas ela deu de 3-0 no Palmeiras, né? Também que é no Palmeiras. Pois E é. empatou com o Goianiense. São 2 times que estão surpreendendo, a Portuguesa e o Náutico. E o Atlético Goianiense no Serra Dourada, por mais que ele esteja na zona de rebaixamento, é muito difícil de ganhar do Atlético Goianiense lá. Sim, com certeza. O Náutico também me surpreende bastante, tá? Não tá na zona de rebaixamento. Pois é, porque aquela briga ali entre Náutico e Sport é bem... Só um Porque o adendo Náutico aqui. é muito forte nos aflitos. Só uma coisa, o que é aquele cabelo do Araújo, gente? Por favor também, né? Não dá, né? Pois é, cabelo de chapinha. Aquela chapinha Não sei japonesa? não sei se alguém vê aquele seriado Chuck, mas tem um cara que tem um Ah, cabelo eu sei. igualzinho. Verdade. Não dá, né? Não dá. Tá parecendo o André Matos do Angra, aquele cabelo. Tem que apresentar pra ele uma cabeleireira melhor, porque o barbeiro que ele tá indo não tá dando certo, não. Pois é, tem mais notícias de futebol nacional e terminou. Não, acabou. Ah, tá. Então, duas notícias rapidinhas aí pra alegria do nosso companheiro Maicon Santos, que estreou hoje na Band News Fluminense FM. Aê, Para Maicon Santos. Pastor. Para a alegria dele. Michael é hot? Michael é hot. Michael é hot. Para a alegria dele, o Duque de Caxias venceu o confronto contra o Madureira por 2-1. E agora é o segundo colocado no seu grupo na Série C, tá só atrás do Macaé, que é o líder. O Madureira caiu para 7ª posição. E na Série D do Campeonato Brasileiro, o Friburguense garantiu vaga nas quartas de final e está a 2 jogos de garantir a vaga na Série C. Rapaz, Olha isso o aí. futebol carioca finalmente Já imaginou que história bonita seria o Friburguense depois de tudo que aconteceu no Nova Friburgo subir pra Série C? Agora que eu me lembrei de comentar um negócio, vocês viram a cena no final do jogo do Paysandu contra o Guarani de Sobral? Não vi esse lá jogo. Lá no Mangueirão? Não vi esse jogo. Não, passou no Sport TV. Devia estar fazendo coisa melhor. Passou no Sport TV sábado, 4 da tarde. Eu tava esperando o jogo. Paysandu e Guarani de Sobral? Passou no Sport TV? Passou. Tá passando a Série C Nossa senhora, no Sport TV. Os caras, acho que, eu não sei o resultado, mas acho que o Paysandu não ganhou, é o que importa. Os caras tacando garrafa, assim, o estádio todo tacando garrafa no pessoal do Paysandu, rapaz, né? Não, o pior... E não, ainda mas o pior não aplaudindo foi o o Guarani de Paysandu. Sobral. O pior não Mas foi o será que tava Paysandu. tacando Guaraná Jesus neles? Não, Guaraná Jesus é do Maranhão. Inclusive eu bebi nessa sexta-feira, Guaraná Jesus. Bom. Parecia que eu tava comendo chiclete Plock líquido. Mas enfim, cara, o pior não foi o Paysandu, o pior foi o Juventude. Tinha uma vantagem de 3-1, foi jogar contra o Cianorte no Paraná, tomou 3-0, foi eliminado da Série D.
Juventude já complicou muito a vida do Flamengo, cara. Você tirou o título do Botafogo aqui no Maracanã com 100 mil dentro Eu do lembro do estádio. meu tio chorando por causa do Juventude, cara. Pois é, rapaz, e aí não conseguiu passar nem do Cianorte. Que faz. Juventude era um caldeirão ao pé do Jacone. É isso aí. Agora, só informação, Friburguense pega o craque de Goiás. Jobson tá lá? Não está. Essa foi péssima. Então vamos seguindo então. Podia ser batata também, né? Não tem batata, cara. Pois é, vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube com as notícias do Fluminense. Fluminense. As últimas do Clube das Laranjeiras com Ulisses Valentim. Em um jogo marcado pelas polêmicas na arbitragem, o Fluminense venceu mais uma e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi conseguido por uma bela arrancada de Wellington Nem, que atravessou praticamente o campo inteiro na grande área adversária, deixou a bola à feição para que o artilheiro Fred marcasse o tempo. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 50 pontos, 2 a mais que o segundo colocado Atlético Mineiro. Uma boa notícia para os tricolores é que a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou um terreno de 40 mil metros quadrados em Vargem Grande para a construção do centro de treinamento. O tricolor terá o apoio de uma cervejaria famosa para a construção do CT, que ficará pronta em mais ou menos um ano. O próximo compromisso do Fluminense será contra a Portuguesa, quarta-feira, às 19h30, no estádio de Canindé. Esse daí é o noticiário do Fluminense. Fluminense que venceu o Internacional de Porto Alegre por 1-0, o gol do Fred, que agora é artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, foi o Internacional estava desfalcado, sem D'Alessandro, sem Guinha Azul, sem Forlan, sem Leandro Damião, mas mesmo assim o Fluminense não tem nada a ver com isso, passou por cima, fez o que tem que fazer como time que está disputando o título e se for na liderança da competição. E mesmo com todos esses desfalques, o time do Inter montou um bom time a campo ontem. Sim, com certeza, porque Tem um tem elenco bons valores, tem uns jogadores que subiram ali da base, Aquele que vão Fred, entrar. que é bom, o Fred é bom jogador. muito bom. E ainda fez a melhor coisa, ainda vendeu o Já. O já foi embora. Vendeu, tá ganhando dinheiro agora. Pois é, o grande problema do Internacional é goleiro, né? Pô, Muriel, cara. O Muriel não dá, cara. Muriel bom só do covarde com coragem, só de resto. Putz, eu gostava do Lauro. Pois é, era um bom O goleiro. Lauro era um bom goleiro, não sei porque mandaram ele embora. Lauro é meio maluco, não foi aquele que fez o gol de goleiro contra o Flamengo? Foi. Mas ele tava numa fase que ele tava agarrando tudo, né? Sim. Ó, e eu acho o seguinte, e agora que eu me lembrei um negócio, o Muriel era reserva do Cássio, do Corinthians. Sim. Num Mundial Sub-20, num Sul-Americano Sub-20. Se eu não me engano, aquela geração do Lucas Leiva, do Anderson, Sim, 2005, 2007. Aquela final que deram uma no Anderson, que o Anderson quase parou de jogar, não foi? Mas o Muriel era frangueiro, e o Muriel era titular. E o Renan? O Cássio entrou no campeonato, acabou com o problema da seleção na época. Exatamente, e Cássio, que hoje em dia é um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Sim. Né? O Jefferson, o Diego Cavalieri, que estão agarrando muito, mesmo o Botafogo tomando muito gol, né? Temos que ressaltar isso, mas o Jefferson é um goleiraço. O Diego Cavalieri tá fechando o gol pelo Fluminense. E o terceiro goleiro aí desse Campeonato Brasileiro, a gente pode classificar o Cássio. Mesmo com o Fábio do Cruzeiro, mesmo com o Vitor no Atlético Mineiro. Se bem que o Vitor foi pro Atlético Mineiro e voltou à boa fase, né? Sim, exatamente. Acho que fez bem essa mudança de ares pra ele. Realmente, eu acho que o Cavalieri é o melhor goleiro do Brasil no momento. O Cássio às vezes falha Às vezes. bizonhamente, mas, né? pô, E falando agora do Fluminense, enquanto os outros concorrentes ao título parecem que estão aí perdendo fôlego no Brasileirão, o Fluminense tá arrancando com tudo, né? É isso aí, é a curva ascendente do Fluminense. Fluminense que só tem uma derrota no campeonato. Por conta disso, tá na briga pela liderança, tá ali na liderança. A equipe do Atlético Mineiro tem um jogo a menos contra o Flamengo. Pode ultrapassar, pode ficar um ponto na frente. Quer dizer, vai ultrapassar, né? Pra falar a verdade. Não, aí não sabemos, porque o time do Flamengo é bem instável, né? lá Pode não jogar nada. Joga lá pro final de setembro, acho que eles tentaram mudar o jogo por causa do Engenhão, que tava com problema no campo, mas Sim, o jogo vai sim. ser ainda em Volta Redonda. Mas só uma coisa assim, o Fluminense Não mudou continua nada. jogando sem convencer, né?
Não, tem essa também, Mas o Fred tá lá pra botar a bola pra dentro do gol e tá jogando bem. mas... Rapaz, surpreendente foi a arrancada do Wellington Ney, né? Eu pensei que ele ia cair, pô. Caiu da lateral direita até quase a grande área, né? E não ter, tipo assim, tinha a opção de sofrer a falta e expulsar o cara do Inter, ele não fez isso. Agora, a questão também é a seguinte, quando voltar o Deco, o time vai melhorar totalmente, né? É aquela questão também, o Fluminense não tem uma partida desse retorno que ele tem atuado com menos de 6 desfalques. Mas todos os clubes estão jogando com desfalque, né? Pois é, mas o Fluminense e o Botafogo são os times que mais estão sofrendo com desfalques. O Fluminense teve rodada de ter 8 desfalques, o Botafogo teve rodada de ter 10. A diferença é o elenco, né? O elenco tá fazendo diferença no Fluminense. Exatamente. E também, o que foi aquela expulsão do Leandro Eusébio também, né? Pois não é o Leandro Eusébio. É o Leandro Eusébio, né? Com todos os poréns dele, é o Leandro Eusébio. Por incrível que pareça, né? Exatamente. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube. Vamos falar dos Jogos Paralímpicos de Londres. Gol Rádio Clube. Esportes Olímpicos. As informações da competição realizada na capital britânica com Felipe Bruno. Bem, Gedra, a campanha brasileira nas Paralimpíadas foi digna de orgulho, com a conquista inédita da 7ª colocação no evento. A delegação brasileira para conquistar um recorde... A delegação brasileira para conquistar um recorde na próxima edição de 2016 na cidade de Rio de Janeiro. De novo. Ficou... Volta do início, volta do início. Não, eu escrevi uma besteira muito engraçada. Você escreveu uma besteira. Muito engraçado. Acontece. Volta de novo. Vamos continuar. Vamos. Ensaiando ao vivo. 1, 2, olha o último. 3. No total, a delegação brasileira conseguiu 43 medalhas, 21 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. O nadador Daniel Dias foi um dos destaques da competição, conquistando 6 medalhas de ouro na natação. Agora a responsabilidade é do Rio de Janeiro. As Paralimpíadas de Londres conquistaram os maiores recordes de público da história. É isso aí, as Paralimpíadas. Paralimpíadas ou Paraolimpíadas? Eu acho que daqui a 4 anos a gente vai consagrar as duas formas de uso. Só uma coisa também, o que mais me impressionou foi que o Estádio Olímpico de Londres todo dia estava lotado para jogar atletismo. Sim, mas é muito bacana ver as competições paralímpicas. É verdade, é muito legal ver mesmo. A gente vê pelas Paralimpíadas, pelo Parapan-Americano que teve aqui no Rio em 2007, não teve um público muito bom, mas mesmo assim quem foi gostou muito das competições, do nível das competições. Eu até descobri uma coisa, tem rugby de cadeira de rodas. Tem rugby de cadeira de rodas. Bocha. Assim, eu tenho medo do rugby de cadeira de rodas, né? Porque se o normal é aquilo que a gente vê, imagina de cadeira de rodas. Não, rapaz, o que é ganhar medalha de ouro em bocha? Brasil, medalha de ouro em bocha. E ganhou do pessoal da China. Quando eu chegar aos 70 anos, eu te dou a resposta. Assim, não, sei lá, pega 3 pedras na cachoeira, tira o mato do quintal. Vamos jogar bocha, vamos. Vou ganhar uma medalha de ouro, tá, gente? Daqui a pouco tá de volta. Tipo, bocha é o curling sem gelo. Mas que ele é engraçado, cara. É o curling engraçado. Pois é, mas esses daí foram os Jogos Paralímpicos de Londres. Agora o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, não só nos Jogos Olímpicos, como também nos Paralímpicos, de fazer uma campanha muito melhor do que fez esse ano em Londres. Era isso que eu tava tentando dizer. Será que vai encher estádio aqui? Não, né? Oi? Será que vai encher em estádios aqui? Não, né? Não acredito que encha não, mas que tenhamos um bom público, isso eu acredito. Pode fazer que nem no Mundial de Futsal, que pegaram criança de colégio público e levaram para assistir as competições. Pode ser também. Isso é bem capaz de acontecer. Mas e ingressos a preços populares. Social legal. Ingressos a preços populares, 5, 10 reais. O que não vai acontecer, por exemplo, numa final de futebol olímpico, caso o Brasil chegue à final de futebol novamente. Mas que num esporte menos conceituado pela população, menos concorrido pela população, isso deve acontecer. Agora fala aí o que você ia falar, Felipe. Não, já passou. Deixa eu ajudar o Felipe. Eu acho que ele queria falar que a delegação brasileira fez um melhor desempenho do que nos últimos Jogos Paralímpicos. Está tentando fazer. E vai tentar fazer melhor. Teve menos medalhas, mas foram mais medalhas de ouro dessa vez. Sim. E a meta é chegar, acho que em terceiro no Jogo do Rio de Janeiro. Rapaz, tem dia que de noite é assim, tá? Exato, porque a meta desses Jogos Paralímpicos de Londres foi cumprida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, já que eles traçaram a meta de ser 7º colocado geral. Fizeram bonito. E qual seria a meta do Comitê Olímpico, hein?
A próxima meta é ficar no top 3. Não, eu tô falando do Não, Comitê Olímpico. Do Top Comitê 10, Olímpico? top Top 10. 10. Top 10, que eu acho muito mais difícil do que a missão do Comitê Paralímpico. Pô, nem fala. É isso aí, então vamos seguindo com o Gol Rádio Clube falando de automobilismo. Gol Rádio Clube. Automobilismo. As informações do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 com Felipe Bruno. Bem, sem enrolação agora. No último domingo aconteceu a última corrida em território europeu na temporada 2012 da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Itália no circuito de Monza. E o trio que chegou ao pódio não conseguiu terminar a corrida da semana passada na Bélgica devido ao acidente. O inglês Lewis Hamilton da McLaren venceu a prova praticamente de ponta a ponta. A surpresa foi o piloto mexicano Sérgio Pérez da equipe Sauber, que conseguiu obter a segunda colocação. Em terceiro chegou Fernando Alonso da Ferrari, ajudado em determinados momentos por Felipe Massa, que largou em terceiro lugar, chegou a ser segundo, mas por desgastes nos pneus, acabou terminando na quarta colocação. Bruno Senna acabou em décimo. A classificação do campeonato de pilotos até o momento tem Fernando Alonso da Ferrari com 179 pontos, como líder, Lewis Hamilton em segundo lugar, da McLaren por 142 pontos, Kimi Raikkonen da Lotus com 141 pontos é o terceiro, e Sebastian Vettel da RBR 140 pontos é o quarto colocado. Felipe Massa da Ferrari é o décimo com 65 pontos e Bruno Senna da Williams é o 16º com 25 pontos. Próxima corrida acontecerá no dia 23 de setembro em Singapura. Rapaz, esse Grande Prêmio da Itália eu acompanhei pelo rádio, já que eu tinha um outro compromisso no domingo de manhã. Mas vou te falar um negócio, rapaz. Se tem mais 7 voltas, o Pérez ganha a corrida. Ele fez uma corrida Se tem sensacional. mais 7 voltas, naquele ritmo que ele tava, tirando 1 segundo, ponto 2 de todo mundo. O que ele fez com Massa foi brincadeira, porque ele voltou 15 segundos atrás do Massa e passou em, sei lá, 8 voltas, 9 voltas. E fez isso na casa da Ferrari, né? E depois fez com o Alonso. E eu ouvindo o pessoal da Band News, na corrida, o Ednei Edson e tal. E pô, quando passou o Massa, eu falei, não, com o Alonso vai ser outra coisa e tal. Aí ele começou a tirar 1.2 por volta. Aí o Ednei Edson falou, vai passar. Aí o pessoal falou, posso mudar de ideia? A ideia é essa, né? Tipo, o jogo de equipe da Ferrari, né? Sempre o brasileiro sempre se ferra. E mandou muito bem, rapaz. O que o Fernando Alonso fez foi algo de absurdo. Fantástico, porque ele largou em décimo, tinha 22 pontos na frente do vice-líder da competição, que até o momento era o Sebastian Vettel. O Vettel quebrou, o Button quebrou, o Hamilton, que estava bem atrás na pontuação, ganhou. E ele saiu com 5 pontos a mais de vantagem pro vice-colocado Isso é sorte de do campeão. Mundial. Isso que eu falo, Que agora é o Hamilton. Nesse caso eu digo duas coisas. Um é sorte de campeão e outro é competência. Fernando Alonso é o melhor piloto da atualidade na Fórmula 1. Ele consegue tirar o máximo do carro, mesmo que seja um carro inferior como a Ferrari. Mas sabe que eu tive pena do Massa na corrida? Pois é, não, ele tava bem. Que no final, Tava bem. quando fizeram a entrevista lá, a repórter da Ele da tava TV com uma Globo, cara de nádegas. Ele tava com a cara De nádegas. com aquela cara de que, meu Deus do céu, é pra... Ele tava procurando o Pérez até agora. Tá com E raiva. a que ponto a gente chegou, né? A gente tem que comemorar o 4º lugar do Felipe Massa. Depois não sabe por que os brasileiros deixaram o automobilismo. Pois é, mas tem uma outra coisa também. O 3º lugar do Campeonato Mundial é o Kimi Raikkonen, que não venceu uma corrida esse ano. Mas é o piloto mais regular da competição. Por incrível que pareça, o Raikkonen, que todo mundo pensou que ia largar a Fórmula 1, né? Voltou e voltou bem. E por sinal, quem tá dando sinais de que quer voltar pra Fórmula 1 é o Robert Kubica. Pois é. Vai voltar a competir nos rallies Mas ainda só uma esse coisa, ano. Só uma coisa, antes dele começar a voltar, ele tem que passar numa mãe de santo, né? Porque vai ter azar assim. Ele consegue ser pior que o Patrese nesse negócio de azar. Aquele acidente dele foi no Canadá, não foi? No Grande Prêmio do Eu Canadá. pensei que ele tinha morrido quando eu vi aquele dali, cara. Pois é, aquele acidente foi feio. Foi feio. Teve gente que morreu com acidente pior. Com acidente menos grave, né? Menos grave, né? Mas lembrando que hoje faz 40 anos que o Emerson Fittipaldi ganhou o primeiro título. Exato, 1972. E em Monza. Uma Lotus 7-2, se eu não me engano.
Exatamente, então todos os... Só também detalhe também que a gente tava conversando aqui antes do programa, o Hamilton cavando uma vaga na Mercedes também, né? Na verdade, não é o Hamilton que tá cavando a vaga na Mercedes. Não, mas ele tá fazendo um monte de besteira. Ele botou no Facebook dele a telemetria da última corrida. Não sei se é essa ou outra. Sim. Falando que estavam favorecendo o Button. Mas quem a McLaren vai trazer pro lugar do Hamilton? Ah, bota o Grosjean. Não. Com licença, eu vou me retirar aqui. Não, eu vou te falar, sabe quem pode aparecer caso o Hamilton saia? Huckenberg. Mais ou menos, é um bom piloto, né? E é um bom nome, hein? É um bom nome. Não, Huckenberg é um nome de efeito mesmo. Huckenberg. É um bom piloto. Sabe, eu gostava do Kovalainen, cara. O Kovalainen tá na equipe triste. Eu ia falar exatamente isso. O problema do Huckenberg é ele pegar a síndrome do Kovalainen. Porque quando o Kovalainen foi pra McLaren, né? Foi uma vergonha. Foi. Né? Mas o Kovalainen foi da Renault também, não foi? Não lembro. Acho que ele começou na Renault. Que era aquela Renault branca. É. Quando mudou o carro. Pois é. Mas foi triste. Foi muito triste aquilo. Mas enfim, foi vamos quase seguindo. um desperdício de gasolina, como falaram do Massa. Exatamente. Pior que ele, só o... Só aquele italiano famoso. De César, né? De César. Que quebrou 22 chassis. Ficou 22 corridas. Ficou conhecido como The Crashers. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, com as notícias do Botafogo. Botafogo. As últimas do clube de General Severiano com Roberta Pires. Bom, o entrosamento e afinidade de dois jogadores foram decisivos para o Botafogo neste domingo. Andrezinho e Elkson asseguraram a terceira vitória seguida. Asseguraram a terceira vitória seguida do Alvinegro no Brasileirão. Depois de superar o Coritiba, o Cruzeiro, o time bateu o Náutico por 3-1 pela 23ª rodada, com 2 assistências e um gol do Meia e 2 gols do Camisa 9. Com o resultado, o Botafogo chega a 37 pontos e ocupa o 5º lugar, 2 a menos que o Vasco. Na próxima rodada, a equipe botafoguense joga na quinta-feira, às 9, contra o Inter no Engenhão. E para esse jogo, o técnico Oswaldo Oliveira provavelmente terá 3 desfalques. A boa notícia para o Oswaldo é que ele tem 2 retornos garantidos para encarar o Colorado. Fábio Ferreira e Márcio Azevedo cumpriram suspensão e já estão à disposição novamente. Eu juro que eu não sei até agora se a volta do Fábio Ferreira é reforço. É reforço pro Inter. Porque o Fábio Brenner tá jogando muito mal. Até que o Brenner não tá jogando tão mal assim, né? Pois é, o Brenner não tá mal, apesar do... O Brenner é filho do Max, goleiro do Botafogo? Parece, né? Não é. Pois é, o Max que tá sumido, hein? Ele tava na América de Natal a última vez que eu lembro dele. Pois é. Rapaz, sabe o que eu acho interessante? Desculpa te cortar. Como o Andrezinho cresceu de produção no campeonato depois que o Seedorf chegou. Sim. Parece que tiraram a responsabilidade dele do início do ano, né? De ele ser o 10 do Botafogo, Exatamente. etc. Olha como é que aumentou a produtividade do cara. Foi a mesma coisa no Inter, quando tinha o D'Alessandro. E a melhor formação do Botafogo é Seedorf, Felipe Gabriel e Andrezinho. Porque ali eles conseguem dialogar. O pior que com isso bancou Renato. Pois é, Renato, que até então era um dos craques do time, bancou. Renato banco. Se bem que eu prefiro que o Botafogo jogue no 3-5-2 e o Renato faça aquele papel de falso zagueiro. Porque ele consegue fazer isso. Ele fez muito isso na época do Santos. Daquele Santos vencedor de tudo lá, 2002. Que era 2003. Ele e Paulo Almeida que fazia isso. Mas o Paulo Almeida era o cara que batia. Eram dois, mas ele jogava no 4-4-2, aquele Santos. Mas aí ele fazia um falso zagueiro pra liberar os laterais. Léo e Maurinho, o Luxemburgo fazia isso. O Luxemburgo fazia isso. Não, realmente. Subiu Mas também a gente tem que falar duas coisas também. O Elano e o Diego à frente. Porque o Seedorf joga muito melhor sem o Renato. Sim, com certeza. Até porque os dois embolam, os dois jogam na mesma faixa de campo. E o Renato também tem aquele futebol de canal 100, né? Exatamente. Como dizem os comentaristas, ele joga de terno. Mas joga bem, é bom manter pelo menos no banco, né? Quando quebrou alguém, põe ele. Se o Seedorf sair, entra ele, né? Exatamente. Agora, muito importante pro Botafogo ter feito o gol logo com 1 minuto de jogo e o gol que o Elkson fez, né? Que foi um gol de letra. Realmente, né? E pelo menos por uma rodada ninguém citou o problema do Botafogo de não ter um centroavante. Até porque o Elkson fez 2 gols.
realmente, né? Mas eu continuo batendo que falta um camisa 9 pro Botafogo. Quando acabou o jogo, 3-1, 2 do Elkson, do Andrezinho, eu falei, pô, Botafogo tem algo muito errado no Campeonato Brasileiro quando o Botafogo consegue vencer 3 partidas seguidas sem uma dupla de zaga e sem um camisa 9. Meu querido, eu e meus amigos aqui do outro lado da mesa, a gente só quer saber um negócio. Tu ainda quer o Túlio? Que nem naquele dia, tu ainda quer o Túlio? Ainda acho Vou que te ele é falar a isso. opção pra ali. Ele tá mais em forma que o Adriano. Vou embora. Tá mais em forma que o Adriano. Ainda acho que ele é a melhor opção ali, porque tem que ter um camisa 9 de referência. Pelo amor de Deus. Ele não precisa correr, ele só precisa botar a bola pro gol. Olha quem vai botar a bola pra ele. Sidorf, Andrezinho e Felipe Gabriel. Pois é, até eu faço camisa 9 ali. Até o Fabrício faz O gol. Fabrício faz camisa 9 ali, Meu pô. Deus do céu. Pois é, não, tem um camisa 9 ali de ofício. Bota um poste da Light que vai fazer gol. Sim, um poste da Light pode ter a melhor vida útil que o Túlio. É isso Foi- que eu foi quero aquela- dizer. foi Meu aquela- Deus, o Túlio tem 43 anos. Foi aquela entrevista que o Tite deu pra Marília Gabriela. A gente preparava o jogo pra colocar 3 bolas pro Ronaldo em condição dele bater pro gol. Ele fazia um, dava o rebote que fazia o segundo, o Gente, terceiro ele tá goleiro comparando o pegava. Túlio com o Ronaldo. Me segura, Roberto, me segura, eu vou agredir. Vou agredir ele. Mas Não, o eu Túlio não- foi um dos melhores centroavantes. Não, eu não- olha perdia, não dava mole na grande área, não. Olha só, que deixa bem claro que eu não tô comparando a categoria técnica do Ronaldo com A a situação, categoria a gente técnica entendeu, do Túlio. a gente Mas eu entendeu. tô comparando a situação de colocar o camisa 9 na cara do gol. É algo como os 1000 gols do Romário lá no Já- Vasco. Mas Não tem nada, bota o Túlio. Olha Não só, tem Ninguém bota o nada. Túlio, meu irmão. no mundo, Se jogar de graça, tudo bem. no mundo em que não existe nexo, eu concordaria contigo. Mas esse mundo existe nexo. Tem nexo, pelo amor de Deus. E olha que Siga esse mundo esse sem nexo. nexo tá chegando, e do jeito que a coisa tá. Siga esse nexo, Então, pelo amor de Deus. Preste atenção, então, quando o Túlio chegar a 999 gols e entrar numa partida Eu quero do time uma oficial. Eu quero aposta. Presta Eu duvido atenção. que Quero ele entre. aposta. Presta Duvido que ele atenção. O planejamento Eu é esse. quero apostas. Cadê O apostas? planejamento é esse. Quando chegar lá na frente, a gente vai falar. Vamos ver então. Apostar de cerveja, vamos lá. Tá bom, então. Vamos falar agora de futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo com Felipe Bruno. Bem, Diego, teve data FIFA, né? Então vamos conferir os resultados das eliminatórias para a Copa de 2014. Pelas eliminatórias europeias, os principais resultados foram Dinamarca 0, República Tcheca 0, Escócia 0, Sérvia 0, Cazaquistão 1, República da Irlanda 2, Bulgária 2, Itália 2, Estônia 0, Romênia 2, Estônia 0, Romênia 2, Alemanha 3, Ilhas Faro 0, Andorra 0, Hungria 5, Holanda 2, nossa. Turquia 0, 2 gols do Puskás. Né? Eslovênia 0, 2 para a Suíça, Albânia 3, Chipre 1, Croácia 1, Macedônia 0, Malta 0, Armênia 1, País de Gales 0, Bélgica 2, Rússia 2, Irlanda do Norte 0, Islândia 2, Noruega 0. Pelas eliminatórias da Calma aí, América... volta esse. Islândia 2 e Noruega 0? Não, tu tá de sacanagem. Não tô. A Islândia meteu 2-0 na Noruega. Isso, o jogo foi na Islândia. Se duvidar, foi 2 do Good Olsen. Caramba. Tá vivo ainda? Tá. Mexendo, não, o Good Johnson tem uns 48 anos. Não, o Good Olsen é novo. O Good Olsen tem 30. Não é Tem novo, trinta. não. O Johnson tem- Ele jogava do Chelsea antes, no começo da era Abramovich. Ali ele era garoto. Hoje ele deve ter uns 30 no máximo. Então tá, vamos seguir, né? O que você tá falando? Ele que nem aqueles caras da África que mente a idade? Rapaz, ó, no Pro Evolution ele tava no AEK de Atenas. eu não Aqueles sei. times que começam a Liga Master, né? É, isso mesmo. Falando nisso, comecei a minha com o Rosenborg. Nossa senhora! Eu não gosto de time apelão, mas vamos lá. Pelas eliminatórias da América Nossa, do você Sul. isso aqui foi bom, hein? Peru 2, Venezuela 1, Argentina 3, Paraguai 1, Equador 1, Bolívia 0, Colômbia 4, Uruguai 0. Mas você esse sabe, tem resultado uma. foi- Depois eu te passar uma treta boa pra ganhar dinheiro na Liga Master. Depois eu te passo. É, me passa porque eu não sei não. Ah, Pela jogar com CONCACAF, esses shades aí não vale não, hein? pela CONCACAF, Costa Rica 0, México 2, Jamaica 2, Estados Unidos 1. É, os Estados Unidos estão sofrendo, hein? Né, rapaz? Na CONCACAF. Já tinha E perdido foram um 2 jogo. belos gols que eu vi no noticiário, foram 2 gols de falta. Na rodada passada perdeu pra Guatemala, cara. Sim, está sofrendo. Pode acabar não indo pra Copa, hein? Ó. Ó. E ó, e se a Jamaica for pra Copa, o Zé Bolt vai jogar. É sério? Vai Pode ter um jogar de lateral ponta direito. esquerda. Não, pera aí. Ele não acertou de fazer uma partida Com o nessa Manchester pré-temporada United. com o Manchester United? Rolou uma história dessa aí sim. Rolou uma história dessa. Cara, na última vez que eu vi um corredor jogar bola foi uma pelada do Zico, na época que passava no CFZ. O Robson Caetano pegou a bola e esticou na direita, meu irmão. Deu pena, ninguém pegou o cara. Também, né?
Também, né? Sou jogador aposentado também, né? Pela Oceania, Nova Caledônia Agora 0, sim, agora Nova vou Zelândia 2. E Diedro, ali na hora que tava tendo destaque do Botafogo, eu fui pesquisar um negócio e saiu a convocação da Argentina pro Superclássico das Américas. Né? Diga. Vamos lá. Os escalados pelo Alejandro Sabella, né? Os goleiros, o Stari do Boca Juniors, Baroveiro do River Plate e Andrada do Lanús. O que sofreu gol 1000? Engraçado, o Stari, eu nem sabia que o Stari tava no Boca Juniors, eu lembrava do Orion. O Orion deve ter saído, né? Ou deve ter ido pro banco, né? Ou deve ter, os dois são no mesmo nível, né? O Orion é muito bom também. No mesmo nível. É um bom goleiro. Vamos lá. Defensores: Peruzzi do Vélez, Caire do Colón, Lopes do Arsenal, Domingues do Vélez, De Sábato do Estudiantes. Esse gosta. O De Sábato? Esse gosta da cor. Esse mesmo, esse mesmo. Aquele da confusão? Esse gosta da cor. Nossa. Verdini do News Old Boys, Germán Ré do Estudiantes e Rodrigues do Boca. É o Clemente Rodrigues, né? Você também tem uns 300 anos também já, né? Meias, Vandiane do News Old Boys, Branher do Estudiantes, São Moça do Boca, Ponzi do River Plate. Rapaz, o Ponzi teve uma cena engraçada no ano passado. Foi aquele da hemorroida? Isso, mesmo. Nossa. Sabe dessa história, Dias? Não, que ele conta em off. Tá legal, te conto em Tá off. certo. Não é nada demais, não. Nada Em demais. jogo, ele no jogo lá da segunda divisão, ele teve três vezes sangramento na região da Meu. E jogou com calção sujo. E jogou calção sujo, ficou trocando toda hora. Nossa, E aí, segue. demonstrando a Gente, raça, que demonstrando a horror. raça. Que o time do Inter ganhou. Que O River ganhou. Se perdesse... Sanches Minho do Boca Júnior, Rodrigues do News dos Boys, Bufarino do São Lourenço, Centurião do Racing, Chaves do Boca e Mudini do Colón. Atacantes, só Viatri do Boca e Funes Mori. Só? E do River Plate, enfim. E o Barcos? Que isso? Até então não tá na prévia. O Barcos é argentino, pois é, tá certo. Até então não tá na prévia. Montijo também não. Nem Montijo, mas o Montijo tá mal esse ano. A né? Montijo tá mal. Mas E olha D'Alessandro que o não foi Montijo convocado. tava cotando pra ser vendido por 24 milhões de reais, né? Exatamente. Mas vamos te falar, só vou falar uma coisa, eu não conheço ninguém dessa seleção argentina. Tirando o Clemente Rodrigues, não sei nem, cara. Porque Só o Orion que jogou a final da Libertadores aqui pelo Boca. que é uma boa música do Metallica também, por sinal. Não, o Orion não vai jogar. E o Orion não. E foi porque o Orion se machucou e o Stari entrou no primeiro tempo do jogo aqui. Não, o Stari não tava na Argentina. Ah, não O tava? Stari tava jogando no Getafe ainda. Ah, Ele tá. veio agora, ele deve ter sido contratação. Cara, porque quem entrou quando o Orion se machucou foi aquele outro goleiro que saiu do Olímpia no ano passado e foi pro Boca. Pra tu ver como é que tá a draga do campeonato argentino, hein, gente? Sebastião Sousa. Isso, esse mesmo. Sim. Então, O vamos... argentino tá uma draga aqui só, né? Pois é, mas o time brasileiro também não é muito diferente, não. Vamos seguindo então com o programa. Para encerrar o Gol Rádio Clube de hoje, vamos já? falar do Vasco. Vasco. As últimas do clube de São Januário com Roberta Pires. Bom, após a maior derrota do Vasco em São Januário dos últimos 12 anos, os 4-0 para o Bahia foram demais para o técnico, que não aguentou a pressão e abandonou o barco. Com uma partida previsível por parte dos vascaínos, o time baiano acabou com o jogo e aproveitou a lentidão do time da Colina para acabar com a partida dos contra-ataques. A atuação vergonhosa eclodiu em protestos da torcida, que antes mesmo do jogo acabar, já pedia a saída do treinador. Lembrando que para esse jogo o Vasco não pôde contar com 9 jogadores. O Dedé estava com a seleção brasileira, Auremi com estiramento na coxa, Rodolfo prestes a ser liberado após uma artroscopia no joelho, o Thiago Feltri quase pronto depois de sofrer estiramento na coxa esquerda, o William Matheus e o Wendel suspensos, o Felipe com dores no joelho esquerdo, mas para jogar o futebol ele estava bem. Aí, polêmica! Corneta! Bom, continuando, o Cristóvão deixa o clube pouco depois de completar um ano no cargo. Ele assumiu o comando da equipe em agosto de 2011, quando o Ricardo Gomes sofreu um AVC durante o clássico contra o Flamengo. Desde então, ele deixou o posto de auxiliar e passou a ser técnico titular do Vasco. Sob o comando do agora ex-técnico, o Vasco fechou o Campeonato Brasileiro do ano passado em segundo lugar e chegou à semifinal da Copa Sul-Americana. Além disso, a equipe quebrou um recorde ao se manter no G4 por 48 rodadas consecutivas. Ele dirigiu a equipe em 78 partidas, com 41 vitórias, 18 empates e 19 derrotas. As especulações agora são para os supostos novos comandantes do time da Colina.
Nomes como Marcelo de Oliveira, ex-técnico do Coritiba, já foram mencionados. Mas até agora não há nada oficial, Diedro. Pois é, agora começa toda aquela temporada de especulações e a gente já começa com as especulações aqui. Já disse, Mas mas o olha só, Estimacido é a um Roberta bom tava nome. falando todos os desfalques, eu tava pensando, ela fala assim, Pedrinho porque já se aposentou, Nato porque tá aposentado, Romário porque já tá no governo, porque... Né? Meu Deus do céu! Né? E Barbosa que Foi tá meio nós. sumido. O Divan arrumou briga com alguém. Pois é, agora vamos às especulações para novo técnico do Vasco. Evaristo de Macedo. Joel Santana cortado porque Jair amanhã Pereira. ele opera as costas. Então vai ficar durante todo esse ano sem trabalhar. O próprio Joel Santana já dizia isso. Mas a gente tem outros nomes aí, ó. Péricles Chamusca. Renato Gaúcho. Existe a possibilidade do Renato Gaúcho. Vamos começar de outra forma. Eu acho o seguinte, primeiro, não era pro Cristóvão ser demitido. Mas, Mesmo cara, que parece que ele não que- foi demitido, Não, não. ele pediu demissão. Pediu demissão. aguentou. Não era, Não não aguentou. era pra ele sair. Eu acho que o problema não é ele. A gente já tá falando aqui. O problema é da gestão. A gestão. Sim. Mas ontem eu tava escutando a Rádio Tupi e na entrevista o vice-presidente falou que ele não ia sair, não, que ele ia continuar. Ele no tá próximo jogo. prestigiado. Parece. sim. Eles sabiam que o problema não é o Cristóvão, né? O problema é de planejamento. E o pior de tudo agora é trazer um técnico pra fazer um trabalho sabendo que o Vasco, a partir de janeiro do ano que vem, espera o Ricardo Gomes. Mas aí que tá, Ricardo Gomes vai voltar a ser treinador mesmo? É. Segundo o que o Ricardo Gomes falou, ele quer voltar em janeiro de 2013. Ele pode querer, mas é que tá. Isso daí é muito campo das ideias. Não se sabe se o médico vai liberar, se vai. Porque já teve 2 problemas de AVC sendo treinador. Um na época do São Paulo e agora com o Vasco. Mas o problema, arriscado, né? o problema é que ele tá dizendo que quer voltar e a diretoria do Vasco confia na volta dele. Trazer um técnico tampão agora pra ir até o final do ano, segurar esse rojão que tá o Vasco agora, e ele não poder realizar um trabalho, sabendo que ano que vem vai ficar nessa dúvida de eu tô mantido, não tô mantido, eu posso fazer um planejamento pro ano que vem, não posso, Ricardo Gomes volta, Ricardo Gomes não volta, quer dizer, é muito complicado. Você falando isso me lembra um caso. Eu ia especular um cara, um treinador. Ia especular o Gilson Kleina da Ponte Preta, que foi procurado pelo Fluminense no ano passado, naquela época que você não sabia se a Bel ia confirmar ou não. Sim. Já não é jogo ele sair da Ponte Preta. Não, claro pra que não. ficar 3 meses no Vasco e talvez o Ricardo Gomes voltar. Até E por porque... sinal, um dos responsáveis da Ponte Preta não tá jogando mal é ele, que ele arma muito bem esse time da Ponte Preta. Pois é, o Gilson Kleina, ele, há 2 anos atrás, 3 anos Duque. atrás, ele pegou o Duque de Caxias, né, fedendo a peixe, pronto pra cair, salvou o Duque de Caxias do rebaixamento na Série B, colocou o time na 7ª posição, Com o Somália artilheiro da Série C. com o Somália artilheiro. Ó, outro cara que poderia ser colocado, mas também já é descartado, é o Adilson Batista, porque parece que ele tá meio que se retirando pra fazer uma... Como é que é o nome? Reciclagem. Um retiro espiritual. Uma reciclagem, uma reciclagem. Vou parar pra pensar, nenhum trabalho dele nesses últimos 2 anos deu certo. Né, o trabalho dele deu certo ponto. Sim, nenhum trabalho dele deu certo. Não, teve aquele Cruzeiro, que Mas foi é que vice tá. da Libertadores. O Vasco vai querer um técnico tampão, um técnico pra assumir o time. Tampão, você pega o Alfredo Sampaio ali na... Alfredo, aquele do Volta Redonda? Mas olha que eu acho. Tampão por Não, tampão, não. você pega o Alfredo Não, Sampaio não. ali no Mas eu sindicato. acho, mas do Mas jeito fácil que chamar o tá, Carlinhos. do jeito que tá, a torcida vascaína não vai querer um tampão não, hein? É que é nome de peso. O tampão tá operando as costas. Joel Santana. Exatamente, Não, Joel Santana. não, Joel acho que não aceitaria ser tampão, não. 3 meses assim. Não, isso a gente tá deduzindo que o Ricardo Gomes vai voltar, né? A gente Olha não só, sabe. outro que poderia ser tampão é aquele que ficou lá, o que tava há 15 anos no Bragantino. Saiu, o Vanderlei entrou ele lá, o Marcelo Veiga. Ah, sim, não, mas também não tem bagagem. Mas é tampão, a gente tá especulando isso. Tampão, Podia voltar o Paulo César Guzmão, né? Mas aí é que tá, não tem nenhum técnico. Paulo César Guzmão tá aqui no Põe Ceará o Dunga, ainda. gente. Põe o Dunga. Não tem nenhum técnico nesse momento que seja o que o Vasco quer. O Vasco quer um técnico tampão, mas que ao mesmo tempo tenha peso pra poder impor respeito e acalmar a torcida. Tira o Leão Ou do São consegue Caetano. um ou consegue o outro. E Existe uma possibilidade, sim, de entrar o Marcelo Oliveira no Cruzeiro, já que o Celso Roth tá balançando lá, o Celso Roth vir parar aqui no Vasco. Ah, Só não, que pelo amor o de Deus. Celso Roth, nesse momento, ele é persona não grata em São Januário. Pelo amor de Deus. Então não entraria.
Não, mas aí é um diálogo. Mas tu sabe que o futebol vergonha é a última coisa que existe no futebol, não é né? diálogo, né, cara? Acho que nesse caso, no caso do Celso Ruth, não teria diálogo, não. Eu acho que teria sim. Talvez seja melhor manter o tanto. Gaúcho até o final do campeonato. Mas o Gaúcho não é técnico. É menos técnico ainda que o Ou Cristóvão. você acha que vai dar uma de pelo amor. Andrade no Flamengo? A Que vai última dar uma vez- arrancada e o Vasco vai ser campeão. Não. A última vez que o Gaúcho ficou à frente do time foi aquela vez que chamaram o Alfredo Sampaio, porque ele tomou 4 Nossa. porradas seguidas e o pessoal já queria a cabeça dele, O técnico queria foi a Alfredo cabeça Sampaio do e o Dinamite, Romário. queria a cabeça... É, Alfredo Sampaio barra Romário. exatamente. Né, ele tomou 4 porradas seguidas, o Vasco não ganhava de ninguém. E aí, pô, o pessoal queria a carne dele pra bife. E outra coisa, precisa de um técnico que tenha mão firme ali no elenco, porque as especulações é que o Felipe e o Juninho não estão mais se dando muito bem assim, não. Já não se Vamos falar a davam. verdade, vamos falar a Olha verdade. só. O Felipe sempre foi um cara que nunca teve apoio total do elenco. O Felipe é Todo- escrotinho, né? Por nada não. Gente, vamos falar. ainda mais fazer- você, né? vamos Trabalha lá fazer- dentro, né? Vamos fazer um negócio. Opa. A gente tá falando aqui, ó. Vamos pensar os filtros que a gente já falou. O Vasco precisa de um técnico de mão forte, Sim. de peso, que seja tampão. Coloca isso numa busca. Tu não Não vai dá. achar ninguém. Não vai achar ninguém. Até porque a gente tem que fazer Sim, um isso é o recorte agora. seguinte. Há 3 rodadas atrás... Não, porque ele não é técnico pra ser tampão, pra ser espera. Há 3 rodadas atrás, o Botafogo estava passando pela mesma coisa. Por que que o Oswaldo de Oliveira não foi mandado embora? Não tem técnico no Brasil pra assumir um time agora. Agora é o melhor técnico Não do tem Brasil de novo. nenhum. Não tem nenhum. Vou ficar, Paulo Autuório. Não É, vai pois vir. é, Ele não vai vir, mas não vai, Vai vai ser deixar de perder exercício. dinheiro lá na Arábia? Não vai. Não adianta. Não tem um técnico no Brasil que possa assumir a equipe do Vasco da Gama, assim como não tem um técnico que pode assumir o Botafogo, não tem um técnico que pode assumir o Flamengo, não tem um técnico que pode assumir o Palmeiras. Dependendo da derrota aí hoje para a seleção brasileira, se o Brasil perder pra China, Mano Menezes tá aí, ó. Outro dia aí, ó. Não acredito. Não, também não. Também Mano acho Menezes que também acho que é fraco, vamos falar a verdade. Não. pra não dá. time eu acho que ele é bom. É, Acho não, que pra- pois é, pra time ele é bom. Pra seleção ele é meio... Mas quem seria o cara pra seleção Confortável. brasileira agora? Filipão? É, ou a volta do Filipão, ou a entrada de um outro técnico. Sei lá, eu não vejo um técnico brasileiro com bagagem hoje pra assumir a seleção brasileira. Talvez Um estrangeiro? talvez o Tite reformular o mesmo esquema que tá aplicando agora no Corinthians na seleção brasileira. Mas aí, não esperem a seleção brasileira jogando bonito. Isso Então, é- vai ser o mesmo futebol burocrático que o Dunga. Corinthians tem de resultado. Isso ele não é o futebol do Dunga, né? Foi o que eu Isso pensei aí. agora. Por exemplo, o que vocês querem? Vocês querem um treinador pra ganhar de 1-0, mas ganhar? Ou você quer um treinador que faça um trabalho? Um cara que faça um trabalho que eu acho que poderia assumir a seleção algum dia é o Cuca. Que o Cuca é bom de fazer trabalhos. Sim. Ele montaria um time, montaria um esquema e Faz um iria... trabalho que perde. Ah, mas olha Agora, só. há Ele um sempre, problema. não, ele tem esse defeitozinho assim, mas pô... Mas ele tem uma coisa que falta no futebol brasileiro, que é a vocação mas ofensiva. ele sabe É. montar time. Assim, Ele o sabe grande botar time problema... pra frente. Planejamento, é verdade. O grande problema dos times do Cuca é o que o Atlético Mineiro tá demonstrando agora também. Instabilidade emocional. Que foi o que aconteceu na partida contra o Cruzeiro. Fez com que o Atlético não ganhasse Cruzeiro naquela última partida do turno. Foi que jogaram um bolo, não é isso? É, exatamente. Pra tomar um gol aos 56 do segundo tempo. Instabilidade emocional. Tá 3-2. Tá acabando o jogo. 56 não, Dedo, 46. Não, 56. 56? O jogo parou É. 10 minutos. Ah, 50 sim, minutos. verdade, E o verdade. pior não foi isso, foi um gol na pequena área, 56 segundos. 50 minutos do segundo tempo, Verdade. a porrada tá comendo. Ele diz que fura a bola, amigo. Taca na arquibancada. Faz qualquer coisa. Goleiro cai pra pedir atendimento médico, dá amigo. porrada em alguém. Esfria o Mas jogo. aí que tá, o problema é o seguinte, né? Isso pro Cruzeiro pesa, pro Atlético pesa pros dois lados. No primeiro jogo pesava porque era a torcida do Cruzeiro, e no segundo jogo, se o Atlético estiver precisando da vitória pra ganhar o campeonato, vai pesar porque vai ser a torcida toda do Atlético. E vai ser muito pior. E ano passado foi assim, o Atlético precisava ganhar pro Cruzeiro cair e tomou aquele 6-1. Eu acho que a torcida toda era do Ridículo, por Atlético, sinal. se não me engano. Foi isso mesmo. Mas, Em enfim, Sete Lagoas. É, conclusão, a diretoria do Vasco vai ter que Já sambar, dançar, Evaristo de Macedo é o nome. e vai ficar pena vai na igreja fazer um Tira o trabalho Valdir Espinosa da Rádio Globo, é uma boa também. pra conseguir o... Pô, há 3 meses, se duvidar, ele aceita, hein? Ah,
Não sei, né? Pior O problema que é receber, né? Só isso, né? Deve aceita. Pior que aceita. Mas enfim, vamos encerrando o programa de hoje. Valeu, muito obrigado, Felipe Bruno. Valeu, Diego. Um abração, hein? Até Valeu sexta-feira. Até sexta-feira. Muito obrigado, Roberta Pires. Valeu, Diego. Até sexta. Valeu, muito obrigado, Ulisses Valentim. Valeu, Diego. Até sexta-feira, minha gente. Isso aí, o Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta-feira, trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.